Um wyvern voando livre pelos céus. Foi isso que motivou esse homem da grande casa mágica de Deculan a abandonar a sua vida de servente. O jeito que aquele wyvern voava livre foi o seu único motivo para isso. Nesse momento, esse mesmo mago estava enforcando um outro e disse que ele estava escondendo o seu poder esse tempo todo. Isso não é o poder de um mero servente que nem ele foi. Mas o mago falou que ele tá fazendo as perguntas aqui, beleza? E perguntou se esse livro que ele tá segurando se chama de Grimório. O homem falou que sim e perguntou se ele realmente veio aqui e derrubou tanta gente só pra pegar um cão de caça que nem ele. O mago falou que tem que ser cauteloso com o pessoal de Deculan, né? E perguntou como exatamente ele usa o Grimório. E ele respondeu que não sabe. E o mago pensou que até que faz sentido. Se os Deculans gananciosos soubessem como usar, não teriam enterrado ele num depósito. Estariam se aproveitando dele até a última folha. Mas se não sabem como usá-lo, por que vieram até aqui pra persegui-lo? Significa que vale tanto dinheiro assim? E o outro homem falou pra dar o Grimório pra ele aqui de uma vez. Então ele pode pedir para a família Deculan que tenha misericórdia de sua alma, senão ele vai voltar e vai ser caçado que nem um cachorro. E o mago perguntou se ele tem realmente todo esse poder. Tá bom, últimas palavras. E o cara nem sequer conseguia falar direito por conta do aperto no seu pescoço feito pela magia do mago. Até que ele sentiu uma outra pessoa se aproximando. Uma pessoa com uma presença muito forte. O outro mago disse que ele tem ótimos instintos. Ele se apresentou como Farren von Deculan, o chefe da casa Deculan, e perguntou para eles, se não se importarem, é claro, se ele pode pegar o Grimório. Podem discutir isso mais tarde. E o mago pensou que ele serviu a família Deculan por 10 anos, metade de sua vida. E essa é a primeira vez que ele vê o chefe da família. A casa Deculan é a maior família mágica do continente oriental. E ele se perguntou que tipo de pessoa é o mago chefe dessa família. Ele simplesmente disse que é totalmente desagradável. E nem o Farren entendeu isso legal não, viu? E o mago perguntou se ele quer roubar os pontos de alguém que trabalhou duro para obter. Que vergonhoso da parte de um homem tão grande que nem ele. Então eles riram um do outro, riram, gargalharam, suas risadas ecoaram por esse ambiente inóspito, mas por dentro o serviçal estava apavorado. Ele pensou que baita azar que o chefe da família veio pessoalmente pra pegá-lo. A presença desse cara não é brincadeira não, é o mago mais forte que ele já viu de longe. E o Farren falou que seria muito mais fácil matá-lo e recuperar o Grimório, mas então ele vai direto ao ponto e pediu para que ele retornasse para servir a família Deculan. Se entregar o Grimório e fizer isso, vai ignorar tudo o que ele fez, e ele sai vivo, e lamentou por nunca ter notado o poder dele antes, um mero vagabundo sujo do distrito preto e branco, aprendendo o lixo que só os serviçais praticam. Ainda assim, atingiu esse nível de magia, com certeza é um talento. Com as asas dos Deculan, ele pode ir muito longe. E o mago pensou sinceramente sobre isso, sobre voltar para Deculan. E ele falou que tudo bem, mas ele tem uma última condição. Se ele virar o líder da família, ele pode reconsiderar a proposta. O que ele acha? Obviamente o Farren ficou muito puto. E o mago perguntou se ele não disse que assistiu à batalha. E no instante seguinte ele quebrou o pescoço daquele inimigo. E perguntou se o líder da família sabe quantos já morreram desse mesmo jeito. E o líder se aproximou perguntando se ele realmente vai agir dessa maneira. Ele pode acabar morrendo. E o mago pensou que isso é verdade. Ah, pode crer que isso é verdade. Ele partiu pra cima do Farren. E disse que só se sabe se alguém é forte ou fraco comparando com outro. E protegendo o golpe direto dele, o líder da família disse que vai colocá-lo então no seu devido lugar. Seu próximo feitiço foi uma muralha de pedra, uma estaca de pedra que foi diretamente na direção do outro mago, que se esquivou por muito pouco. E ele pensou que não estava vendo nenhuma abertura nesse maldito. Mas o Farren disse que ele estava pensando demais e jogou uma parede contra ele. Perguntando se ele não queria comparar poderes, tudo bem, ele vai dar o seu melhor então. Agora ele pode entender a dimensão da diferença entre eles. O seu feitiço de explosão pegou aquele mago em cheio, porque ele estava sem saída graças à parede de pedra. Mas o líder admitiu que mentiu. Ele não deu o seu melhor, senão estaria morto. Mas o deixou vivo de propósito e perguntou como ele se sente agora. E o mago perguntou o que vai acontecer se ele aceitar a proposta agora. O líder perguntou se ele vai fazer isso, mas o mago se revelou preparando um feitiço de relâmpago. E ele disse que e se ele aceitasse? Mas ele já tá cansado de comer comida de cachorro, de ser tratado que nem um merda. E o seu próximo disparo de relâmpago foi forte o suficiente para quase derrubar a parede de pedra. Mas o Farren falou que isso é tão idiota. E batendo com sua bengala no chão, ele criou um círculo mágico tão grande que pôde ser visto do horizonte. E ele mostrou de fato agora um poder avassalador. Ele mostrou um relâmpago de verdade. E o mago se lembrou novamente daquele dia, que olhou de repente para o céu e viu aquele wyvern voando
tão livre. Mas ele se lembrou agora do motivo pelo qual olhou pra cima. Depois do ataque, o Fahrenheit se aproximou dizendo que ele é impressionante. Não morreu depois disso. Mas perguntou-se agora, vê a diferença nos poderes deles? E o mago perguntou se quer que ele se torne um serviçal de novo depois disso. E o Fahrenheit perguntou se ele não mencionou no meio do combate. Não estava dizendo para ele se tornar um serviçal novamente. Quer que ele se torne o chefe da casa vassala da família. E o mago se perguntou se ele, o líder da casa Decolan, maior família mágica do continente oriental, forte o suficiente para rivalizar com o poder do Império, quer que ele se torne o chefe de uma casa vassala? Então ele pegou o Grimório e falou que, como esperado, foi uma bela proposta. O líder disse que ele ainda parece subestimar o seu próprio valor. Ele quer ele e o Grimório, claro. E quando o mago finalmente ofereceu o Grimório, o Fahrenheit disse que todos os defeitos dele serão apagados. De agora em diante, a glória de estar com Decolan. Mas o mago simplesmente queimou o Grimório que estava em suas mãos. E perguntou se ele não quer mais só porque tá um pouquinho chamuscado. E o líder disse que ele não vai ter uma morte pacífica. E o mago falou, beleza, agora cala a boca e escuta primeiro. Originalmente ele era um serviçal, um solucionador de problemas. Então não era particularmente ganancioso por dinheiro. Mas ele pegou esse Grimório por conta do caso do serviçal que o jovem mestre Decolan devorou. O líder disse que ele usou magia proibida. O mago disse que sim. O jovem mestre desgraçado usou magia proibida e a família encobriu o incidente. O Fahrenheit perguntou se é vingança, então? O mago disse que não. Ele sabe o quão inútil é a sua vida e a dos outros serviçais da família. Ele só pensou em ajudar aqueles que não podiam fazer nada. Mas para fazer isso melhor, ele precisaria de muito dinheiro. Então ele finalmente decidiu se aposentar e nunca mais voltar para casinha de cachorro. E o líder falou que já é o suficiente de últimas palavras. Então ele invocou a chama azul, o orgulho dos Decolan, a chama que nunca se apaga, dizendo que nessa chama qualquer um se arrepende até os ossos. E o mago falou que arrependimento é o caralho. E ele pensou que diante da vida de merda que ele teve, a morte não parece ser tão ruim assim. E no momento que estava sendo queimado pelas chamas azuis, ele sentiu liberdade e pensou que se tivesse uma outra chance faria tudo diferente. Acharia a sua verdadeira liberdade que ele tanto quis. Só que antes mesmo dele carbonizar até a morte, o fogo cessou. Não só isso, como o tempo em volta dele parou. E o Grimório, antes queimado por ele mesmo, se reconstruiu. A magia dele ficou alojada bem no peito desse mago, que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E de repente, num piscar de olhos, ele estava num beco. Ele se perguntou se não estava queimando até a morte. Tem alguma coisa estranha. Ele não sabia nem onde estava, mas ele voltou para um lugar bem familiar. Ele se lembrou agora. Ele estava na Zona Preto e Branco, também conhecida como a Zona Cinzenta, o lugar onde ele mendigava antes de virar um mercenário. Ele se perguntou se voltou pro passado. E mais tarde, vendo seu reflexo num córrego que parecia mais esgoto, ele pensou que com certeza era ele, só que estava bem mais novo. Só teve uma coisa que ficou do seu passado, aquela marca do Grimório em seu peito. E ele se perguntou se aquele Grimório era tão forte assim, poderia fazer uma pessoa voltar no tempo, mesmo que seja tão importante. Eu não tenho muita informação sobre ele, mas no fim, foda-se. Parece que foi realmente algo bom pra ele. Ele duvida muito também que seja um sonho. O fedor dos esgotos aqui continua o mesmo. Ele pensou que essa é uma situação onde ele pode dar tudo de si e fazer tudo dar certo agora. Mas ele se perguntou o que significa dar certo. Ele se lembrou do sonho que ele tinha. O sonho que ele tinha junto de seus amigos. A razão pelo qual ele decidiu se aposentar como um serviçal. E o seu amigo disse pra ele, Aster, que eles dois nasceram como mendigos na Zona Cinzenta. Eles não têm nada. Não tinham roupa, não tinham comida, nem mesmo educação. E perguntou o que ele achou pior. O Aster disse que foi a fome, mas o seu amigo respondeu que se fosse apenas a fome, não estariam aqui, né? E perguntou o que acha que levou eles pra essa vida de merda. A razão pela qual suas vidas foram pelo ralo. O Aster falou que pra ele tá bem de boa. Até tirou uma melequinha ali, soprou. E o amigo dele ficou muito puto. E disse que no fim, não ter educação que foi o pior. Se tivesse estudado, não teriam sido escravizados por malditos nobres. Então ele tem um desejo quando se aposentar. E o Aster, agora no presente, disse que ele queria construir uma biblioteca. Um lugar onde todos, não importa o dinheiro, status e gênero, pudessem ler livremente e estudar. Mas ele quer dar um passo além. Ele quer construir uma torre de magia. Não tem muito motivo. Ele adora coisas grandes. A localização também não importa. E ele vai deixar lá todo tipo de livro. E ele vai deixar o manual secreto dos Decolan bem na entrada, no primeiro andar, filhos da puta. Daí até os mendigos vão poder ter uma
uma cópia. O conteúdo vai ser as técnicas secretas que eles guardaram a vida toda. Só de imaginar isso dá água na boca dele. O problema é como ele vai colocar as mãos no manual de novo. Bom, esse é um problema para o futuro. Ele vai primeiro resolver o presente. E nesse momento ele tomou foi um chutão na cara. E o outro moleque perguntou se ele tava se escondendo, Cadê o dinheiro que teve pra ele, hein? Seu mendiguinho de bosta. E o Aster pensou que isso é bem ruim, mas ele sobreviveu a incontáveis batalhas no passado. Ele segurou o pé do moleque e tentou revidar, mas o seu soco foi bem ruim, nem pegou no moleque. E ele se perguntou por que sua mão não tá movendo direito. Ele tomou foi um outro socão na cara e voltou a ser chutado. O Aster admitiu que dói demais. Mas o que dói mais é o seu coração de ser tão humilhado. Nesse momento aquele moleque escorregou numa pedra e caiu dentro do esgoto. E o Aster aproveitou a brecha pra fugir. Mas ele disse que vai lembrar do rosto desse moleque. Não é uma fuga, é uma retirada tática. Até porque ele, um mercenário veterano, não conhece a palavra desistir. Mais tarde no beco, o Aster estava analisando o seu pulso deslocado por conta daquele soco miserável e patético. Ele percebeu que o seu corpo estava muito fraco, então esquece a torre por enquanto. Primeiro, consertar o próprio corpo, é isso aí. Até que o molequinho se aproximou dele perguntando se ele tá com fome. E o Aster perguntou se conhece ele. Ele mesmo pensou que não sabe quem é esse moleque. Ele tá todo sujo, mas as roupas dele parecem caras. Deve ser uma criança nobre que caiu num tipo de conflito de poder. Ele é basicamente uma pequena bomba relógio. E o Aster falou, ô criança, mas ele falou que se chama Damien. O nome da mãe dele é Bianca. O Aster perguntou se por acaso ele bateu a cabeça em algum lugar, rapá. E o Damien falou que não tem mãe. O Aster falou que não tem nenhum dos dois, nem pai nem mãe. Então ele ganhou. Ele pensou que é melhor não conversar com essa bomba. Vai mandar ele embora antes que as coisas fiquem piores. Mas o Damien ficou bem do ladinho dele ali e falou que vai embora junto com ele. O Aster falou pra cair fora, moleque. Mas o Damien perguntou se isso na mão dele não dói. Ele pode curá-lo. E simplesmente usou um feitiço de cura. O Aster ficou impressionado porque não era qualquer feitiço. Era a luz da cura. Uma técnica secreta da família Blendor que caiu em ruínas. Graças, é claro, à família Decolan. E o Aster pensou que seus instintos de mercenário estão lhe dizendo que ele acabou de se envolver em algo muito podre e perigoso. Mas ele se perguntou por que uma criança dos Blendor tá na zona cinzenta. Durante essa época, a família Blendor ainda deveria ser forte. Daí o Aster chamou pelo Damien e finalmente percebeu seus olhos de cores diferentes. Agora ele se lembrou desse maldito. Um membro da família Blendor com olhos diferentes. O monstro de Blender. O açougueiro que não morria mesmo se fosse decapitado e desmembrado. Damien von Blendor. E o Aster percebeu que ele era muito inocente e felizinho nessa idade, como toda boa criança, né? Ele pensou que antes de regressar, quando ainda era um mercenário, foi quando rumou para a família Blendor por ordens da família Decolan. O Aster e seus amigos foram mandados, mesmo sabendo que a família Blendor era muito poderosa e poderia se virar sozinha. E um outro mercenário disse que ouviu dizer que um monstro que se autocura invadiu o território deles. E muitos devem ter morrido. E o Aster perguntou, um monstro? Um tipo de orc, goblin, alguma coisa assim? Então, quando chegou, ele viu. Não era um orc, nem nada do tipo. Era uma pessoa dividindo as outras ao meio, usando magias únicas de cura infinita, rindo igual um maníaco enquanto massacrava as pessoas. Um monstro de Blendor, o açougueiro imortal, que estava bem na frente dele agora. Mas o Aster ainda estava confuso porque um descendente direto dos Blendor estava aqui, na zona cinzenta. E o Damien falou que ele quer comer, ele tá com muita fome. Sua mãe disse que se ele quisesse ser saudável, precisaria comer bem. E o Aster perguntou se ele tem dinheiro, por acaso? E o Damien mostrou uma bolsa cheia de moeda de ouro. E o Aster falou pro Damien que a partir de hoje são amigos. E falou pro seu amigão do peito que tá na hora de comer. E mais tarde, numa hospedaria, o Aster tava curtindo a barriguinha cheia, tinha tomado até um banhozinho. E o Damien falou que não sabia que tinha uma casa em cima de onde se come. Ele sempre dormiu fora de casa, mas é a primeira vez que vê isso aqui. E ele falou também que ele também não tem pai, tá legal? E o Aster pensou que não era pra agir como se fosse uma competição, idiota. Mas perguntou se ele não tinha mãe. E o Damien perguntou, onde? Ela tá aqui? O Aster pensou que acha que ela não existe. Tá, ele vai entender melhor a situação. Então perguntou pro Damien há quanto tempo ele tá sozinho. Ele respondeu que fugiu da família dele e dormiu mais 10 vezes. Então uns 10 dias? Bom, não ao certo, até porque ele tira várias sonecas. O Damien falou que dorme mais 2 vezes por dia. Então foram uns 5 dias, talvez? O Aster perguntou se foram 3, 4, não dá pra saber, esse moleque é muito idiota. Mas o Damien falou que não dorme há um tempo, o chão era muito duro. E o Aster socou a cabeça no travesseiro e pensou que esse cara não fala nada com nada, ele é maluco. Enfim, enquanto o Damien estiver na zona cinzenta, pode ser a babá dele. Não seria ruim formar uma conexão com ele, é claro. Pode ajudá-la a enfrentar os Decolan. Sem contar que, bom, famílias prestigiosas têm muitos livros para fazer uma boa torre. Claro, ele precisa bater naquele outro moleque que caiu no esgoto, resolver as 7 marcas no seu peito,
peito. E o Aster falou que agora ele vai se concentrar, beleza? O Damien também não incomoda ele não. O Damien perguntou se ele vai praticar respiração mágica. O Aster falou que é isso aí. Ele pode fazer isso depois que ele terminar também. E enquanto se concentrava na sua respiração, ele pensou que na sua vida passada formou sua fundação com magias simples, básicas, dadas aos mercenários. Só que os limites disso eram muito claros. Por isso ele furtou várias magias de nobres. Quase morreu várias vezes por isso, mas as magias que ele aprendeu foram técnica de endurecimento corporal usada por cavaleiros, magia espiritual de invocação, alquimia e várias outras coisas. Mas antes de morrer, ele encontrou um poder catastroficamente poderoso. Ele era uma pulga perto do poder do Fafnir. Por isso que dessa vez, ele vai conseguir uma magia mais poderosa do que essa. Ele vai aprender a fundação dos próprios Deculans, a técnica de origem celestial, uma arte necessária para todos os Deculans, tornando possível usar todos os atributos de mana. Ele memorizou ela uma vez para uma pesquisa, agora vai usá-la. Mas quando usou essa técnica de respiração, aquele símbolo em seu peito começou a fazê-lo arder por dentro, como se tivesse fogo correndo por suas veias. Ele percebeu que isso eram impurezas dentro de seu corpo. Ele se lembrou de uma magia de alto nível, usada por magos de elite de famílias nobres. Ela força o caminho da mana e queima as impurezas no circuito. Ele utilizou o banho de mana, mergulhou na mana pura e no poder mágico. Quando finalmente acordou, se perguntou quanto tempo passou. O Damien estava capotado na cama dele, mas o Aster pensou que o mais importante é que não há mais impurezas no seu circuito. Sua mana foi completamente purificada, mas ainda assim, vencer os Deculan não vai ser nada fácil. Bom, pelo menos agora suas chances aumentaram. Ele já foi um mercenário, uma pessoa que nunca desiste, uma pessoa que sabe se virar, apesar das situações péssimas. E na manhã seguinte, o Damien estava com o cabelo tingido de castanho claro. O Aster pensou que escondeu o cabelo chamativo dele e também escondeu aquelas roupas de nobre. Desse jeito, se ele estiver sendo realmente perseguido, não vão encontrá-lo. E o Damien perguntou pro seu amigo, o que vão fazer agora? E o Aster talvez estivesse genuinamente feliz por ter alguém ao seu lado. E falou que agora eles vão fazer uma baguncinha. E eles rumaram diretamente pros becos, onde ficavam os molequinhos mendigos, os molequinhos trombadinha, e o mais velho perguntou onde é que ele tava, Aster? Por acaso tomou um banho no esgoto? Que aparência é essa, hein? E esse moleque do lado dele? Parece ser rico, hein? Mas o Aster simplesmente acertou um soco na boca do estômago do mais velho e falou que já que ainda se lembra dele, ele vai levar 123 socos como vingança. Mas os outros perceberam que havia uma invasão. Todos partiram para cima do Aster e do Damien. E o Aster reconhecia todos eles, mas estava pronto para uma boa surra. E o Damien perguntou se vão brincar agora, amigo? E depois de um tempo o Aster estava surrando todo mundo. Era soco na beiça, na perna, no estômago. E o Damien percebeu que o Aster estava colocando mana no punho fechado dele e batendo em todo mundo. Isso é incrível! E o Aster perguntou se ele tá aprendendo legal, amigo. E depois que o Aster derrubou mais um perto do Damien, o Damien curou esse cara e o Aster agradeceu bastante. Já que ele estava curado, poderia apanhar mais um pouquinho. E ele ficou batendo nos caras até o pôr do sol. E não tava bom ainda não. Ele tava até sem camisa, usando isso como treinamento. Literalmente chicoteando os caras que ainda estavam de pé. E o Aster pediu pro seu querido amigo Damien curar esse cara, por favor. Mas o cara já tava apavorado. Ele já tinha sido curado tantas vezes. Ele pensou que esses dois são demônios. E depois de serem curados mais uma vez, todos foram espancados mais uma vez. E no fim do dia, o Aster agradeceu a todos, viu? E o pessoal tava em formação, parecendo um monte de soldado, todos obedecendo ao Aster. E ele falou que tá orgulhoso deles hoje, hein? Muito bem. Ah, ele pensou que foi tão bom bater mais 100.000 vezes na cabeça de cada um. E um deles perguntou se já podem ir. Eles já apanharam bastante. O Aster falou que sim, podem ir embora. Mas é que ele falou que essa é a casa dele. Aí o Aster falou que ele tá pedindo demais. Então todos partiram dali pra dormir na rua. Mas o Aster percebeu uma última pessoa se aproximando. Uma presença maligna. Rápido e silencioso. Como se fosse um assassino. Talvez seja a pessoa que tá perseguindo o Damien. O Aster pensou que não é nada bom, porque esse corpo atual dele já não é muito apto pra usar magia. Mas e daí? Quando era mercenário, nunca teve muito poder mágico e sempre se virou somente com isso. Então ele acumulou toda a mana que tinha restante em seu corpo bem na ponta de seus dedos, para um disparo comprimido, condensado e poderoso. Quando aquela pessoa se aproximou, ele percebeu que só tinha uma chance. Mas aquela pessoa simplesmente ajoelhou e falou: "Jovem mestre, meu Deus!" E o
Damian perguntou se é ele, Alfred. O Alfred falou que estava procurando ele por tanto tempo. Onde esteve? O que estava fazendo? E falou que nunca mais vai soltá-lo até que ele volte para a família. E o Aster tava com uma cara de nojo. E depois que o Alfred finalmente pegou o Damian, ele se desculpou com o Aster, se apresentando como mordomo da família Blendor. E disse que o jovem mestre Damian gostou tanto dele. Se estiver tudo bem, gostaria de voltar para o território Blendor com eles? O Aster pensou que tá aí uma proposta. A regra básica de uma família prestigiada é rejeitar qualquer coisa suja que desvie de qualquer coisa nobre. Ele não sabe as intenções do Alfred, mas não importa, porque ele já queria formar uma conexão com a família Blendor. Convenientemente, o território dele está bem no caminho da capital. Lá fica a Academia Zenon, dita ser a melhor pelo leste, e sua biblioteca também é dita ser a melhor do leste. Para construir uma torre de magia, isso é essencial. Então, ele agradeceu o convite do Alfred, dizendo que vai segui-lo sim. O Aster pensou que está se desviando um pouco do seu caminho, mas é uma coisa importante para o seu futuro. E se perguntou sobre a comida de lá. Será que é boa? E depois de um tempo na carruagem, finalmente chegaram à casa dos Blendor. Essa é a primeira vez que ele pisava aqui oficialmente. Uma linda mansão, um lindo jardim, serviçais para todo que é lado. E o Alfred falou que vai deixar isso com a Lance agora. E a Lance falou para, por favor, jovem mestre Damian, entrar na casa. E depois de uns tapas no bumbum, ele finalmente entrou. Mais tarde, o Alfred foi informar a seu superior de que ele finalmente voltou. Sim, ele estava na zona cinzenta, mas agora está seguro em casa. E a mulher ficou tão raivosa que literalmente explodiu. E perguntou como assim a 7ª zona cinzenta? E perguntou se ele tá bem? Nada aconteceu com ele, né? Se estiver faltando um único fio de cabelo na cabeça do seu filho. O Alfred disse para Madame, por favor, escutar o que ele tem a dizer. E depois de ouvir toda a história, ela falou que é um alívio. O Alfred pensou que foi um alívio aquele outro garoto ter cuidado do Damian. Isso porque a fúria de uma mãe que já foi chamada de bruxa do sangue não é muito legal de se ver. E ela falou que o Alfred fez um ótimo trabalho hoje. Ele respondeu que é só o seu trabalho, porém tem algo estranho que merece ter atenção. O amigo que ele fez, o tal do Aster, notou a sua presença. Até mesmo estava preparado para contra-atacar com um míssil mágico. O garoto é com certeza especial. A Madame falou que sim, ele tem talento. Uma criança com essas habilidades na zona cinzenta. O Alfred falou que por isso quer pedir um favor à Madame, relacionada ao garoto Aster. E na manhã seguinte, o Alfred foi até o Aster, pedindo para que se tornasse o seu sucessor. E se perguntou se ele ficou surpreso, não é? É uma baita de uma proposta. Mas o Aster falou que não. E o Alfred se perguntou, como é que é? Ele entendeu certo? E o Damian perguntou, como assim está recusando, amigo? E o Aster agradeceu muito pela proposta de ter se tornado o sucessor do mordomo-chefe, mas ele prefere as coisas como estão. Mas ele é realmente grato. E o Alfred pensou que como ele nasceu na zona cinzenta, aprendeu magia apenas com seu próprio talento. Bom, ele pensou que também nasceu numa família comum e passou muito tempo sem saber seus limites. E falou pro Aster que esse mundo é muito grande. Nesse momento deve achar que pode fazer tudo, até conquistar esse mundo. O Aster falou que não pensa nisso não. Daí o Alfred se controlou pra não ficar puto e perguntou se ele já ouviu falar do ditado o Goblin do Canyon. Ele viveu apenas no Canyon, se achando todo poderoso e rico. Mas o Aster falou que não, ele acha que se parece mais com o Ivern. Até que o Alfred finalmente ficou puto e falou que ele não sabe de nada. Ele vai mostrar pessoalmente o quão aterrorizante e grandioso esse mundo é. Então ele levou o Aster para onde estavam os garotos que treinavam. O Alfred falou que todos têm a idade do Aster. Foram reconhecidos como talentos da Casa Blendor. E o Aster pensou que realmente a Casa Blendor não tá pra brincadeira. Todos aqueles adolescentes tinham uma ótima mana e aura. Mas os olhares deles são que nem o de um Goblin, realmente. O Aster falou pro Alfred que sim, tá sentindo alguma coisa, mas não vai aceitar muito bem a proposta dele porque odeia a luz. Só que um dos novatos levantou a mão pra falar com o Alfred, mais especificamente o novato Winstor. E ele falou que esse garoto só recusou a proposta porque não sentiu o poder de verdade. Então, quer fazê-lo sentir. Não quer exatamente um duelo, só um gostinho da sua magia. E o Alfred pensou que é arrogante, mas não é má ideia. E perguntou pro Aster o que acha disso. Um duelo, amistoso, claro. O Aster pensou que ele sabe muito bem o quão irritante é pra todos esses moleques. Um mendigo sortudo que chegou do nada. Provavelmente é isso que todos estão pensando. E o Alfred até permitiu que ele escolhesse com quem iria lutar. Daí o Aster simplesmente selecionou 5 pessoas. 5 contra 1. E perguntou se não vou ouvir não?
Estão com medo de morrer? E o Alfred ficou nervoso, mas gargalhou, pensando que esse é o espírito. E perguntou se ele pode mesmo se responsabilizar por suas palavras. Bom, ele tem uma condição. 1 minuto. Se aguentar 1 minuto contra 5 magos, vai dar um prêmio pra ele. Se não conseguir, vai se responsabilizar por insultar a família. E o Aster pensou que esse velho maldito tá tentando prendê-lo como seu sucessor. Mas ele aceitou a proposta. E mais tarde já tava todo mundo lá pronto pra assistir ao combate. O instrutor falou pro Alfred que isso é muito perigoso. Mas ele respondeu que a teimosia dele precisa ser quebrada para que ele possa aprender. E o instrutor pensou que o Alfred já tá decidido. Se o convidado de jovem mestre se ferir, a carreira dele como instrutor pode acabar. Só que não, o Damien tava lá assistindo, super animado, e o instrutor falou que o amigo dele tá em perigo. E o Damien falou que é sério? Que surpresa! E o instrutor percebeu que não tinha mais outra solução. A Lance falou que se ele se envolver nessa briga, a Madame Gamo vai brigar com ele. E o Alfred mandou começar a partida. E o instrutor falou que sim, claro, senhor. Bom, ele tentou o seu melhor, mas ordens são ordens, né? E a Lance falou pro Damien que volta logo. Não era pra se intrometer, ok? Mas o Damien tava com um sorrisinho de que iria se intrometer. E o instrutor falou que o duelo será em turnos, beleza? Mas o Alfred falou que não, deixe todos participarem. O instrutor disse que tudo bem, vai ser até que um dos lados desista. Só que ele pode interromper esse duelo a qualquer momento se ficar perigoso, tudo bem? E o Winston tava muito bravo com esse moleque, esse malditinho mendigo. Vai fazê-lo pagar, vai mostrar que ele é um nada. Só que bem no segundo que o instrutor começou, já tinha um feitiço passando por ele, que não só acertou em cheio o Winston, quase derrubando ele, mas também derrubou todos os outros 4, que já estavam fora de combate em 1 segundo. E o Aster falou que vai fazê-los entender muito bem com quem se meteram, tá legal? E o Winston percebeu que ele tava com vários mísseis mágicos na palma da mão dele. Só que ainda assim, míssil de mana é um controle básico. O gasto de mana é enorme e é inútil em combate. Mas o Aster falou pra não julgar as pessoas sem saber, tá legal? E acertou um míssil mágico na cabeça de cada um daqueles patéticos. E ele falou que realmente esse mundo é grande e impiedoso. E derrubou-lhe um Winston com um soco na cara. E falou que esses são os seus ensinamentos pra eles, beleza? E o Winston falou que isso nem é magia, seu maluco! O Aster falou que é sim, magia corporal, idiota! E o chute dele, imbuído com mana, foi quebrar os dentes do Winston. E tava todo mundo apavorado, assistindo os 5 adolescentes sendo espancados, literalmente pisados pelo Aster. O Alfred se perguntou se aquilo era um míssil mágico comprimido. Julgando pelo poder, deve ter sido comprimido umas 4 ou 5 vezes. E pensou que se tivesse acertado ele daquela vez que encontrou pela primeira vez, poderia ter realmente sido um problema. Mas ele se perguntou também como que o Aster é tão bom em bater nas pessoas. Mas daí o Damien apareceu pra curar todo mundo, pra ajudar, porque ele é muito fofinho. Até que a Madame Gamo, a chefe da casa, apareceu pra lidar com eles. E o instrutor agradeceu a Lance que veio ajudá-lo, veio ao seu resgate. E a Madame Gamo perguntou o que exatamente aconteceu aqui. O Alfred disse que estava fazendo um teste. Ela perguntou se ele chama isso de teste. É um massacre. E já chamou a atenção do Damien, que estava lá curando ou tentando curar o pessoal. E ela mandou o Alfred reunir todo mundo, fazer eles se retirarem e o Damien voltar pro seu quarto. O Aster também. Daí ela se aproximou do instrutor Runfit e falou que ele estava demitido. E mais tarde ela estava numa reunião com o Alfred, dizendo que não sabe quais eram as intenções dele, mas foi longe demais. O Alfred se desculpou pela sua compostura e aceita qualquer punição. Mas a Gamo perguntou como assim o Aster lutou contra vários novatos. O Damien ajudou ele? O Alfred falou que não, é só que ele era realmente muito bom naquilo. Bom, o míssil mágico que ele citou antes, ele usou no duelo. Ele comprimiu pelo menos umas 4 ou 5 vezes, aumentando o seu poder. A Gamo disse que então ele tem um excelente controle de mana. Ela não viu o que aconteceu, mas deve ter sido bem incrível. Ele derrotou 5 dos novatos sozinho e com apenas um míssil mágico. E o Alfred falou que ele rejeitou a proposta de ser o sucessor também. E a Gamo pensou que precisa reavaliar esse tal Aster e mudar o que pensa sobre ele. E mandou trazê-lo aqui. Mais tarde, na presença do garoto, a Gamo tava com o seu menininho Damien também, enchendo ele de cookie. A Gamo falou que antes de qualquer coisa, ela ofereceu um prêmio pra ele. O prêmio que o Alfred prometeu caso ele ganhasse. E o Aster percebeu que era uma pílula, uma de alta classe, e somente os recrutas top 5 recebiam dos Splendor. E o Aster pensou que isso é um pouco estranho. Boas ações geralmente são apenas dar comida pra um pobre garoto que nem ele. Se estão dando um presente tão grande, significa que estão planejando alguma coisa. A Gamo falou que pode aceitar sem se preocupar
preocupar. Ele também ajudou o Damian na Zona Cinzenta. É um pedido de desculpas também por mais cedo. E o Aster perguntou se ele não precisa se juntar aos Blendor pra comer isso aqui, né? A Gamma falou que não. O Aster perguntou se não tem veneno, né? A Gamma falou que não. O Aster perguntou se realmente não tem nenhum motivo oculto. A Gamma falou que não. Então, ele agradeceu. Mas mudando de assunto, a Gamma disse que queria propor uma outra coisa pra ele. E o Aster pensou que sabia. Ela poderia arrumar uma admissão na academia pra ele. Ele poderia ir à academia como o Damian. Ela explicou que na verdade era pro Damian ter entrado no ano passado. Mas ele negou muito, então adiaram pra esse ano. Mas não esperavam que ele fosse fugir tanto. E a Gamma falou que o Damian gosta tanto dele. E o Damian falou que é isso aí. Se seu amigo for, ele vai também. O Aster pensou que isso faz bastante sentido. Pra toda a família isso é um grande problema. O filho dela se recusando a ir para a academia. E também é uma boa oportunidade para ele. A academia é boa, em um mundo onde liagem e conexões são tudo, conseguir um suporte acadêmico desses é ótimo, mas parece que estão colocando uma coleira nele. Então ele disse que vai pensar sobre isso. E a madame falou que não tem nada a ver com o assunto, mas perguntou por que ele rejeitou a proposta do Alfred. Daí o Aster olhou para a porta porque percebeu que o Alfred estava escutando tudo, e ele falou que se importa bastante com os próprios joelhos, viu? A madame não entendeu isso, mas o Alfred ficou bem chocado. E mais tarde ele estava novamente se concentrando, usando a sua respiração mágica junto daquele item de alto nível. A mana dele aumentou demais, e o seu físico ele tem que melhorar ainda. Normalmente, absorver poder espiritual causa algumas pedras e acúmulo de impurezas, mas ele não sentiu nada disso. Daí o Aster também pensou um pouco sobre aquela proposta. Tem muitas vantagens de entrar na academia. Ele pode até mesmo encontrar um patrono, mas não importa o quanto ele pense, parece que ele tá indo direto para uma armadilha. Então ele decidiu dar uma voltinha para espairecer. Só que bem no momento que ele saiu no quarto, parecia ter alguém esperando por ele. O Aster percebeu que era um garoto de cabelo platina, mas a linhagem direta só tinha o Damian. Talvez ele fosse de uma família colateral. Quando a pessoa perguntou se ele era o Aster, ele respondeu que não, não. Mas o garoto falou que ele tem cabelos escuros, um olhar irritante. A descrição bate perfeitamente. O Aster falou como alguém poderia dizer que esse olhar é irritante e fez o olhar mais fofinho que ele pôde. Então o garoto olhou bem e falou que parece um olhar doce. E pediu desculpas pelo mal entendido. Mas o Aster deu mó dedão do meio e o Alfred apareceu pra estragar tudo. Pediram desculpas pelo mal entendido, Sr. Aster. Ele falou que não precisa fazer aquilo com os joelhos se for o seu sucessor, por favor. Aí o Aster percebeu que todo o seu plano foi destruído. E o garoto falou que ele sabia, esse olhar irritante. Mas enquanto irritava o Aster, ou tentava irritá-lo, o Alfred só deu uma encarada e o moleque parou. Ele disse que mais tarde vão resolver isso. Vai ajeitar essa atitude dele. O Alfred perguntou se há algo de errado. O Aster falou que não, nada demais. Bom, na hora certa ele vai ver esse moleque de novo. Então, ele perguntou para o mordomo-chefe se pode se encontrar com a madame agora. E mais tarde, no escritório dela, a madame perguntou então se ele se decidiu. O Aster disse que sim. Vai para a academia com o Damian. Ela agradeceu pela resposta tão rápida e vão preparar tudo o mais rapidamente possível. É para se sentir em casa também. E quando o Alfred apareceu para saber da fofoca e soube que o Aster realmente ia para a academia, ele falou que é isso aí, esse é o garoto! A paixão dele, as chamas em seus olhos, ele sabia! O primeiro semestre eles podem cobrir, mas e o próximo? Para um sem-teto da Zona Cinzenta vai ser difícil conseguir uma matrícula. Ele vai ficar ansioso, porque vai querer aprender mais. Então ele vai ajudá-lo, o seu anjo, o patrocinador Mor Alfredo. E a madame falou que ele é tão barulhento. E ele se desculpou. E já tava indo pra cozinha porque tava quase na hora do almoço. Madame Gamo tava entendendo por que o Alfred tava tão feliz. Após ter a sua oferta rejeitada tantas vezes, finalmente conseguiu uma chance. Mesmo assim, a proposta da academia já é um plano falho. A razão pelo qual o Alfred está assim é porque ele deve ter sido enganado, assim como o antigo mordomo-chefe. Ai, pobrezinho. E mais tarde o Aster estava no Salão dos Magos, onde aquele outro bostinha mais cedo disse que estaria. E o Aster falou que o primeiro encapuzado que o recebeu que foi encontrar um cara de cabelo branco, eu não sabia o nome dele. Mas o encapuzado disse que sim, estava esperando por ele, é só segui-lo. Quando chegaram, falou pra, depois que abrir a porta, tomar cuidado com a cabeça, viu? O Aster entrou num escritório todo escuro, todo empoeirado, cheio de folha pelo chão. Ele se encontrou com Andy von Blendor, uma pessoa bem mais velha do que o Aster estava esperando. Esse, na verdade, era o irmão daquele cara. E se tem algo que o Aster aprendeu se infiltrando em várias academias durante seu tempo de mercenário, foi que magos que estudam magia recebem o nome de porta-caneta.
Suas características são, primeiro, cabelo bagunçado, e por puxarem tanto seus cabelos, eles começam a cair. O primeiro estágio, eles negam que o seu cabelo tá caindo, vestem um capuz para cobrir a calvície. No segundo estágio, eles desistem de negar e aceitam e ficam bem calvos. No terceiro estágio, raspam completamente suas cabeças. E o último estágio é o seguinte, o ponto de procuram fazer o impossível, magia para fazer o cabelo crescer. Até hoje ninguém conseguiu, mas ele percebeu que esse cara, o Andy, é bem diferente. O Andy, primeiramente, pediu desculpas. Ele falou que acha que seu irmão mais novo falou daquele jeito sobre ele porque tem certeza que se confundiu. Nunca que o convidado do jovem mestre faria isso, não é? O Aster perguntou se por acaso ele trabalha na academia de magia. O Andy falou que sim, atualmente ele atua como vice-reitor. Até o Aster ficou impressionado. Vice-reitor nessa idade? Os Blendor nunca colocaria alguém da linhagem colateral lá sem motivo. Ou seja, ele deve ser muito habilidoso. E ele respondeu que o jovem mestre Aster é um pouco diferente das outras pessoas que já conheceu. É diferente dos jovens rebeldes das famílias nobres. E o Aster estava ficando cada vez mais confuso com o Andy. Não só ele não era careca, como também tinha um sorriso no rosto e não tinha olheiras. Que tipo de mago é esse? E o Andy até o parabenizou por ser encorajado a entrar na Academia Zenion. Vai ser uma ótima oportunidade. Ele também se graduou lá, mais especificamente na turma 145. Mas ele falou que estava se distraindo, né? Vão direto ao ponto principal. Ele perguntou se por acaso o Aster arriscaria a vida dele por um amigo. É um assunto que preocupa a reputação dos Blendor, porque se ele arriscar a sua vida, pode lhe dar esse livro. E diante do Aster estava o segredo da família Blendor, o livro secreto da luz curativa. Enquanto isso, a madame estava cuidando do seu jardim. Ela pensou que o Damien de repente decidiu ir para a academia, resolvendo tantos problemas que antes eram pertinentes. E ela pensou que o Aster é até que um ótimo amigo. O talento é bom, a personalidade dele é educada, e mesmo que o Alfred diga às vezes que ele é meio sem vergonha, nessa idade todo mundo é assim. Mas o que ela mais gostou dele é que mesmo sabendo quem o Damien era, o Aster não mudou sua atitude. Ela pensou que ele é diferente, por isso merece estar ao lado do Damien, mas ao mesmo tempo não vai pertencer a nenhum lugar e nem a ninguém. É como um pássaro fora da gaiola. Mas bom, ela precisa manter aquele garoto por perto, então pensou num jeito. Por isso estava sendo oferecido para ele agora o livro da luz curativa. O Aster pensou na hora que já era uma armadilha, mas o Andy estava com olhos claros e transparentes. O Aster percebeu que ele nunca conseguiria ler esse livro. O Aster percebeu que esse cara é como se fosse um assassino perfeito. Seus olhos não mostram nenhuma emoção, como se estivesse usando uma máscara, a ponto de nem mesmo ele reconhecer o seu verdadeiro eu. E o Andy falou que não é pra levar isso na brincadeira. Não é pra ser descuidado na resposta também. Mas o Aster simplesmente disse que ele odeia isso. Ele pensou que não tem por que estar desconfortável aqui. Estou no mesmo barco. O Aster falou que se tem algo que ele gostaria de saber é só falar. Se der pra fazer, ele faz. Se não der, não faz. Simples assim. O Andy disse que somente ouvir colocaria a vida dele em risco. E se ele recusar, pode ter que matá-lo. O Aster falou pra matá-lo. Tenta só. Só se tem uma vida. Mas ele pensou que, bom, essa é a segunda dele, né? E o Andy ficou tão bravo que exalou sua magia, o suficiente para fazer tudo ao redor levitar, de tanta pressão. Mas o Aster não foi afetado. E o Andy ficou feliz com isso. Ele passou no teste. Ele falou a verdade sem rodeios. Ele precisava de alguém que pudesse confiar. O Andy falou que tem altas expectativas nele, porque todo mundo que nasce na Zona Cinzenta são iguais. Mas ele não. Porque o líder de uma família de grande reputação colocaria alguém na Zona Cinzenta ao lado de seu filho? O Andy imaginou muitas coisas por trás disso e por sorte percebeu. O Aster perguntou se a briguinha com o irmão mais novo dele foi o motivo. O Andy falou que foi um bom pretexto que acabou surgindo. O irmão mais novo e o convidado acabaram brigando. Sim. Então o irmão mais velho chamou os dois para conversar. E o Aster se perguntou o que esse cara quer, por que não chega logo ao ponto? E o Andy explicou que foi uma situação difícil de se envolver, mas ele não tá tendo nenhum conflito interno. Na verdade, a família Blendor tá muito unida atualmente. O problema mesmo é que ele tá sendo vigiado pela família Deco. E o Aster perguntou por quê. E o Andy falou que o próprio Aster disse que não se importa se puder morrer por conta dessa informação, então ele vai contar. Ele tá pesquisando sobre a magia da origem celestial dos Deculon. E parece que ele descobriu algo, uma técnica secreta, mas o Aster falou, peraí. O Aster falou que somente pesquisar sobre isso é morte na certa. E perguntou por que não procurou uma maneira de destruí-la. O Andy falou que sim, se soubessem que até mesmo ele, o vice-reitor, estava pesquisando sobre isso, ele estaria morto. De começo ele estudou com a intenção de destruí-la
destruí-la, mas perguntou se o Aster entende, não é? A magia da origem celestial, a raiz de todas as artes secretas dos Deculans. Ele falou pra imaginar só, um método que auxilia, queria melhorar essa arte secreta que já é perfeita por si só. Ele não pode destruí-la, é tão perfeita. E o Aster pensou que esse cara é louco, louco pra cacete. Mas ele pensou também que o tempo bate perfeitamente. Na sua vida passada, quando os Deculan aniquilaram a família Blendor, encontraram o resultado da pesquisa do Wendy. Foi por isso que o Faren reuniu todas as forças para atacar os Blendor. Desde o início, ele viu a possibilidade de uma nova magia da origem celestial. Mas o Aster perguntou então por que estava procurando exatamente por ele. O Wendy falou que não contou para ninguém da sua própria família ainda, porque parece que plantaram um espião em algum lugar. Mas o Aster perguntou se não tem uma pessoa que é muito suspeita para ele, por exemplo, um secretário. O Wendy falou que não, é mais associada à rota de aquisição. No momento que ele percebeu que estava numa enrascada, revelou um pouco da pesquisa. Ele não quer morrer também, né? O Aster falou que seria melhor se aliar aos Deculan. Receberiam ele de braços abertos. Mas o Wendy tem seus motivos para não aceitar isso. Então ele pediu pro Aster fazer uma coisa para ele. Essa é uma pesquisa em conjunto, mas não conseguiu fazer nenhum progresso com a parte que lhe foi dada. E falou que vai ter certeza de recompensá-lo bem por essa tarefa. E pediu para entregar parte dessa pesquisa ao professor Paron, da Academia Zenion. Depois que fizer isso, ele pode entregar a magia da luz curativa. O que acha? E o Aster perguntou por que não fazem desse jeito aqui. Ele leva a magia de luz curativa como garantia pelo risco e também uma nova magia de origem celestial quando a tarefa for completa. O Wendy falou que ele realmente não tem vergonha, né? O Aster falou que é só dizer sim ou não. Não pediu pra ele aceitar. O Wendy falou que já que ele não aprendeu a magia de origem celestial ainda, não vai ser útil pra ele por enquanto. Mas tudo bem, ele pode saber quando ficar pronta, apesar de ter uma última condição. Quando a tese estiver completa, pode precisar da ajuda dele. Quer que sejam parceiros quando a hora chegar. O Aster falou que isso não é algo difícil. Se é relacionado à tese, é claro que ele vai ajudar. Mas ele falou que não sabe ler, tá? Ele é mendigo. Daí o Wendy ficou parado. E o Aster falou que tá zoando, otário. Mas perguntou se esse tal de professor Paron é alguém confiável. O Wendy falou que desde que estudava na academia até virar vice-reitor, eles lutavam pelo primeiro e segundo lugar. Infelizmente, quando ele voltou para Blendor, a rivalidade acabou. E o Aster pensou que então tem um lunático igual a ele, só que dentro da academia. Oh, beleza, viu? Então mais tarde ele tava vendo tudo o que tinha de entregar. Muita coisa. Vários e vários livros e uma carta. Só que a carta era pro próprio Aster, que dizia que o Wendy selecionou e guardou os textos mágicos essenciais que ele deve aprender no futuro. Ele também escreveu a ordem que deveria estudar. E o Aster percebeu então que era tudo pra ele. É um baita de um presente. O Wendy organizou tudo que ele deveria estudar, desde magia básica até avançada passo a passo. O cara é mesmo um gênio. Apesar de ser maluco, mas é um gênio. E ele percebeu que tirando a luz curativa e a magia da origem celestial, tem mais ou menos 132 matérias para estudar. E sobre o Grimório também, ele precisa discutir isso com o próprio Damian. Agora tem o privilégio de poder chamá-lo de amigo. Mas os livros que o Wendy lhe deu não são apenas livros. É um guia de estudos perfeito. Qualquer um que queira aprender magia será capaz de construir sua fundação com isso aqui. E o Aster pensou que agora até mudou o intuito da torre que ele quer fazer no futuro. Essa vai ser a identidade dela, um lugar que oferece conhecimento àqueles que procuram. Enquanto isso, o Wendy estava dizendo que o Aster foi um ganho bem inesperado. Tava pensando que se ele fosse útil, daria a tarefa. Se fosse inútil, o descartaria. Mas ele se provou ser bem mais interessante. O Wendy percebeu aqueles olhos quando desafiou a matá-lo. Aquilo foi tão engraçado e tão intenso. Ele falou que aquele moleque é bem diferente dos outros porcos. Ele esconde muitas coisas. Bom, todos escondem. Mas o Aster tem os olhos na mesma direção que os dele. Então, depois de um bom tempo, o Aster já estava pronto para partir. A Lance o acompanhou até a carruagem que já estava pronta. E já avisou que nem ele e nem o Damian precisam fazer o exame de entrada. Ainda assim, ela tá orgulhosa. Eles vão se tornar estudantes completos na academia. E falou que a roupa ficou ótima nele. O Aster pensou que não precisa fazer o exame. Bom, é assim que é ser filho de uma família nobre. Ele tá se sentindo todo, hein? E o Damian também já tava com o uniforme e falou: vem logo, amigo! E a madame falou pra se cuidarem. E também disse que é uma grande oportunidade. E espera que eles consigam os resultados que tanto desejam. O Aster agradeceu e pensou que é claro que estava imaginando tudo isso. Grandes coisas. Zenion, a maior academia do Ocidente. Incontáveis patrocinadores estão por lá. Precisa pegá-los pra ele. E é pra se prepararem muito bem porque ele tá chegando. E se aproximando da academia,
magia. O Aster percebeu que o Andy é realmente um mago genial. Os fundamentos da magia que ele reuniu são simples, mas as interpretações mudam tudo. Se compararem esses fundamentos, essa educação com a água, para alguns é uma chuva que traz a vida, para outros é uma enchente desastrosa. Uma diferença de perspectiva. Cada casa nobre se desenvolveu de sua própria maneira baseada em seu ponto de vista sobre a magia. E depois de estudar isso aqui, ele percebeu as alterações que o Andy fez na magia da origem celestial. Só que nesse momento ele foi interrompido pelo Damian porque eles finalmente chegaram na Academia Xenion. Só que infelizmente a Lance não poderia seguir mais com eles, a carruagem ficaria por aqui. E bom, é aqui que se despedem. E é claro, desejou boa sorte pra eles. Daí o Damian deu o tchauzinho mais animado da vida dele e depois puxou seu amigo. O Damian avisou que a Lance disse que eles poderiam ter chegado muito tarde, então talvez não tenham mais assento. Mas o Aster pensou que isso aqui não é tipo uma peça de teatro, que quem chega senta primeiro. Mas ele pensou que se a Lance disse isso, foi pra provavelmente o Damian não sair correndo por aí e se perder, coitado. Então ele deixou passar dessa vez. E mais tarde, dentro do primeiro auditório, o Damian tava muito animado e falou que a Lance tava certa, se não chegassem mais cedo não teria lugar pra sentar. Tem tanta gente. E o Aster tava analisando tudo. Classe M3, assentos 11 e 12. E o Damian falou pro seu amigo que tava preocupado, tinha de sentar logo. E o Aster se perguntou se esse moleque realmente não queria vir pra academia, por que ele tá tão animado? Só que de repente alguém derrubou o Damian, provavelmente de propósito ou não, mas foi um cara que parecia bem mais velho. E o Aster levantou seu amigo, que não se importou muito com isso não. Ele falou só pra pessoa ter mais atenção da próxima. Mas o homem perguntou o que foi que ele derrubou em suas roupas. E o Aster percebeu que o Damian tinha babado a roupa do cara. Mas o Damian falou que vai limpar pra ele, não tem problema não. Daí ele esfregou o dedo na língua e esfregou na roupa. O cara ficou muito puto. Só que no momento que ele tentou golpear o Damian, o Aster segurou seu punho e falou que acha que ele não deveria fazer isso. É bom que parem por aqui, né? E o homem perguntou quem diabos ele acha que é. O Damian falou que é o seu amigo. E o Aster falou que é isso aí, é amigo dele. O homem disse que é um ótimo amigo. Poucos tomariam um soco pelos seus amigos, não é? Mas escolheu a hora errada pra isso. E o Aster já sabia que seria muito difícil se dar bem com as pessoas no primeiro dia. Então, tanto faz. Ele perguntou se o cara queria resolver no soco. E agora que eu percebi, esse outro cara é um aluno também. Por que ele parece um tiozão de 40 anos? E mais tarde tava todo mundo assistindo a essa atração principal, porradaria. Até que uma pessoa apareceu parecendo estar chocado com essa atitude deles. Como assim? Vão deixar essas pessoas brigarem? Mas na verdade, ele não tava sendo moralista não. Ele pediu pros novatos darem espaço pra fazer uma arena, idiotas. Daí até fizeram uma barreira mágica em volta deles e começaram a fazer a aposta. E o grandão se apresentou como expert da casa do Lamp e perguntou qual o nome dele. O Aster disse que não é de uma linhagem nobre que nem ele, então tanto faz. E o Exter falou que também pra ele tanto faz, já que um pequeno espaço coloca um mago em desvantagem, vai deixar que ele bata primeiro. E o Aster adorou isso e pensou que esse cara é engraçado. O carinha que antes estava caladinho agora tá falando demais e perguntou se ele tá com medo por acaso. Isso provocou o Exter o suficiente pra que ele partisse pra cima. Mas o Aster se esquivou e falou mais uma coisinha. Ele não é apenas um mago. E o seu próximo soco imbuído de magia desceu a lenha no Exter. E o Exter se perguntou por que o soco desse moleque é tão forte. E se perguntou se ele é realmente um mago. E nesse momento o Damian tava usando magia de cura nele. Olha que bonitinho, que gentil que ele é, né? Mas na verdade isso era só mais tempo pro Aster espancar o cara. Ele continuou acertando cada soco no Exter que ele mal conseguia bloquear. Enquanto um batia, o outro curava. Os dois psicopatas estavam torturando mais uma pessoa. O Exter tava apavorado. Ele tava quase se cagando nas calças. Enquanto isso, o pessoal tava torcendo, é isso aí. E ele tava ficando maluco da cabeça. E perguntou como que um mago ousa. E até tentou acertar um bom golpe. O Aster falou que não foi nada mal. Então ele finalmente usou um poder, usou uma técnica pra acertá-lo. O Aster foi atingido no peito, mas caiu de pé. E ele admitiu que foi acertado, olha só, caramba. E o Exter se perguntou como assim ele tá intacto depois desse soco. E voltou correndo pra tentar outro. Mas o Damian continuou curando o cara. O Aster pensou que não pode contrariar o Damian, coitado. Então precisaria acabar com isso em um único golpe. Então ele começou a concentrar poder mágico numa técnica que ele desenvolveu com seus companheiros na vida passada. Colisão de partículas mágicas para extrair energia. Isso usa mana, só que não é uma arte mágica e nem uma arte marcial. É simplesmente aplicação de técnicas e ciência. E ele usou o golpe de estilo de colisão. O seu golpe foi tão brilhoso e
poderoso que a barreira se fragmentou. E no instante seguinte, o Exter estava caído de cara no chão. E o Aster mandou todo mundo aplaudir e comemorar imediatamente, tá? E é claro que a plateia foi a loucura. E o Damien falou que eles ganharam, é isso aí. O Aster disse que sim, pois é. E um dos magos que estava analisando o Aster desde o início falou que é tão vulgar um mago lutar assim, até que um dos professores apareceu perguntando quem diabos começa uma briga no primeiro dia. E o Aster pensou que acha que causou um problema. Mas tá de boa, no final ele é um mercenário, só vai sair daqui sem falar mais nada. Mas o Damien falou, foi a gente que começou a briga aqui. E o Aster pensou, puta que pariu, moleque. Enquanto isso, o Exter tava quase morto no chão. E mais tarde, na sala daquele professor, ele lhes disse que, como confessaram, vai deixar passar sem nenhuma penalidade, mas vai ficar de olho neles a partir de agora. E felizmente, eles voltaram na hora certa. A cerimônia de entrada ainda não tinha começado. E quando o Aster apareceu, já tava todo mundo falando sobre ele. O mago que luta que nem um artista marcial. E o Damien falou que eles estão famosos, olha só, todo mundo olhando pra eles. E o Aster pensou que, infelizmente, praticamente virou uma celebridade, até que finalmente acharam seus lugares. E mais tarde, bem mais tarde, o diretor ainda estava fazendo a sua palestra. O Damien estava dormindo, e o Aster pensou que o diretor é impressionante. Ele tá fazendo uma palestra tão longa, de pé ainda. E o Damien não estava só dormindo, ele estava dormindo e babando. Até que um funcionário apareceu com uma mensagem um pouco urgente para o diretor. Ele se desculpou com os estudantes, dizendo que algo urgente surgiu. Ele acabaria sua palestra mais cedo, mas a cerimônia continuaria. E a próxima professora que chegou já foi bater um pau na mesa. Ela berrou acordando todo mundo, incluso o Damien, o que é impressionante, e se apresentou como Jaira, que terminaria a palestra. Primeiro começariam com o juramento de calouros, e primeiro vai ser a representante da divisão mágica, Dahlia de Dinai. Enquanto ela subia no palco, falavam sobre ela como se fosse uma celebridade também. A terceira filha do chefe da família Dinai, uma estrela em ascensão, um prodígio. E o Aster pensou que se a família Decolan é a mais poderosa do leste, a família Dinai é a segunda mais poderosa. A Dahlia cresceu para se tornar a futura representante da eterna segundo lugar, a família Dinai. Ela sempre foi bem capaz, e até na época da aposentadoria do Aster, não recebeu nenhuma ajuda dela. E na verdade é porque eles nunca se deram muito bem não. Alguns poderiam chamar eles de péssimos amigos, mas era só uma rivalidade. E a Jaira chamou o próximo representante da divisão de artes marciais, Paul. E o Aster pensou que já que não falaram o sobrenome dele, não deve vir de uma família nobre. Então eles concluíram seu juramento de entrada e seriam apresentados os professores da classe 172. Só que nesse momento, enquanto a Dahlia descia do palco, ela encarou diretamente o Aster. Ela até tropeçou no degrau e caiu de cara por conta disso, por algum motivo. Aí passaram vários professores, se apresentaram, fizeram seus discursos, até que finalmente aquele que tinha o interesse do Aster apareceu. O professor Paron, que estaria encarregado das aulas de princípios mágicos da magologia. E o Aster pensou que ele fosse esperado com o Andy, mas era completamente diferente. Mas ele deve usar uma máscara, assim como o próprio Andy, né? E a Jaira anunciou que com isso terminam a cerimônia de entrada. E agora teriam de seguir para seus dormitórios. E bom, o Damien já estava dormindo, né? Fora do dormitório. E o Damien perguntou se já acabou. O Aster falou que não. Pegaram ele dormindo e expulsaram os dois. Tem que voltar para casa agora. E o Damien ficou apavorado. Mais tarde no dormitório, o Aster pensou que não esperava que o Damien fosse gritar tanto. Isso é uma brincadeira inofensiva. E graças à sua ótima conexão, que era o Damien, ele foi pro andar mais alto do dormitório. Um quarto bem chique. Ele tava com todos os materiais de que precisaria, caderno, caneta, e percebeu que o seu colega de quarto não seria o Damien, seria o Paul, o representante dos artistas marciais. E o Paul simplesmente disse pra não incomodarem um ao outro, beleza? Se ele quiser pode ficar acordado até tarde, não se importa, mas só prefere que não se envolvam no assunto um do outro. E depois de uma encarada digna de boxe, o Aster simplesmente não respondeu. Na verdade, ele estava curioso para saber o quão bom esse Paul era. E no momento que ele deu um passo para frente, como se fosse atacar o Paul, no mesmo momento ele colocou a mão na sua espada. E o Aster percebeu que não era nada mal, até que o Damien chamou seu amigo. E o Aster falou que vai dar uma saidinha, tá, Paul? Ele pode fazer o que quiser, mas em troca, não é para reclamar se ele ficar fazendo barulho depois da meia-noite, tá? E mais tarde o Damien perguntou quem é o colega de quarto dele. O Aster falou que sinceramente eu não faço a menor ideia. Ele é um cara muito ocupado. O Damien falou então que ele quer dar uma volta pela academia. A Lance disse que tem muita coisa pra ver aqui. O Aster pensou que de fato a academia Zenion é muito grande, por isso que devem se familiarizar com o ambiente. Mas tem uma coisa incomodando ele. Não é tanto quanto na sua vida passada, mas seus sentidos estão em alerta com alguma coisa. Ele conseguia ver nos telhados da academia subordinados, mercenários dos Decolan. Então eles passaram o dia passeando pela academia. Simplesmente isso. O Damien ficava impressionado
impressionado com literalmente tudo. E a próxima atração foi um grande lago que tinha na Academia Xenion. E o Aster pensou que parece que virou uma babá. Deve ser por isso que a Lance jogou ele em cima do Damien. Mas ele tem um temperamento peculiar. Ele vai fazer a Lance pagar pelo que fez com ele, viu? Então ele falou pro Damien pedir pra fazer um lago em casa, ué. Só precisa cavar um buraco e jogar água dentro, não é? E o Damien falou que é verdade, e ele vai fazer um ainda mais fundo do que esse. E nesse momento a Lance até espirrou em casa. E no momento que viram uma grande estátua mágica, o Aster falou que é só pedir pra fazer uma pra ele também, ué. Eles podem fazer também uma estátua de um dragão com grandes asas. E Damien falou que é isso aí, ele gostou. E a Lance não tava entendendo por que tava com tantos calafrios. E o Aster falou que já tava na hora de voltar. E no caminho até o dormitório, ele conseguiu contar 7 mercenários. Se contar aqueles que ele não conseguiu achar, uns 10 deve ter. E calculando como estão distribuídos, o alvo deles deve ser o segundo salão mágico, o laboratório onde está o professor Paron. Ele sabia que logo ele ou o Andy seriam alvos dos Deculan. É óbvio que iriam começar a suspeitar. Mas o Aster estava até um pouco animado com isso. Tava pensando no motivo de não terem ido atrás dele ainda. Mas foi só pensar que os assassinos se movimentaram. E à noite ele pensou em talvez descobrir mais sobre isso. Quando um dos assassinos conseguiu entrar no segundo salão mágico, um outro já estava esperando. Só que de repente um deles disse que o quartel-general emitiu um sinal de emergência, ordenados a se reunir no ninho do alvo. Parece que descobriram algo do alvo principal. Conseguiram uma informação importante. E um dos encapuzados pensou que então o Andy começou a se mover. E a ordem chegou até eles. Dentre os vários alvos secundários, aquele ao qual devem vigiar deve ser o professor Paron, não é? Mas ele perguntou, e sobre os dígitos únicos? Eles vão simplesmente entrar lá e passar por aqueles professores monstruosos? Precisam de alguns dos dígitos únicos para enfrentá-los. Mas um dos assassinos falou que não, o número 1 não vai aparecer, nem os outros dígitos únicos. Mas ele informou que o demônio de fogo, Callahan, vai se juntar a ele. Callahan é o vice-líder do esquadrão de magos dos Deculan, a Joia Vermelha. Aquele assassino preocupado pensou que sim, o Callahan é o suficiente, mas o cara é sangue frio, ele faz qualquer coisa para completar uma missão. Ou seja, eles aqui estão arriscando suas vidas, são meros peões. E o outro encapuzado falou que essa operação não pode virar um conflito aberto. Ter um mago conhecido de uma família nobre exposto seria bem desagradável. Então eles partiram com bastante cautela. Enquanto isso, Aster estava no telhado do segundo salão mágico, pensando que a missão começaria à meia-noite e trariam Callahan. Ele é um homem que conseguiu gravar o seu nome na história como um mago de guerra. E o Aster precisa acabar com ele. A magia dos Callahan é a arte arcana do fogo Deculan. E ele estava se perguntando o porquê dos mercenários reaparecerem assim, mas ele obteve um ganho inesperado. Ainda assim ele tem uma dúvida. O alvo que mencionaram, a tese do Andy, está nas mãos dele. Mesmo assim estão dizendo que ela está sendo entregue para o alvo secundário, que é o professor Paron. A tese que está com ele não é falsa. E o objetivo deles não é algo além da tese. O que significa que a tese entregue hoje é uma tese falsa. E também no meio da noite, ainda no dormitório, o Paul estava se equipando. Ele percebeu que o Aster estava dormindo e partiu. Só que não, o Aster não estava dormindo. Era uma porra de um boneco. E o Paul foi se encontrar com o professor Paron, e também notou a presença dos mercenários de Deculan. Ousaram invadir o seu território, estavam bem confiantes quanto a isso. E quando o Paul apareceu, o Paron falou para refinar melhor as propriedades do éter dele. Essa é a fundação das artes de furtividade e ocultação. Ele ainda precisa dominar isso. E o Paul lhe entregou a tese do Andy. O Paron pensou que o Andy tentou entregar a tese evitando os olhos dos Deculan, e mesmo assim ele foi pego. Mas ele pensou que não faz sentido. Aquela raposa não seria pega desse jeito. Talvez estivesse usando um truque. E de repente uma grande explosão aconteceu no escritório do Paron. E o cara falou que é um prazer conhecê-lo. Ele se apresentou como Callahan e perguntou se ele é o professor que vive dentro do laboratório. E enquanto o Paul entrava em desespero por conta desse ataque repentino, o Paron estava bem de boa. E o Callahan disse que pela reação do mercenário dele o conhece. Mas e ele, professor? O Paron disse que nunca sequer ouviu falar. E falou pra dizer logo o que quer porque o fedor de merda dele tá estragando o seu nariz e o seu escritório. O Callahan disse que é realmente divertido. Tudo bem, ele vai direto ao ponto. O garoto vai morrer. E ele, que tal ser desmembrado? Mas o seu próximo feitiço flamejante foi barrado por um feitiço do Paron. Era fogo contra gelo. E o professor disse ao Paul que a partir de agora não vai tratá-lo como um estudante, e sim como um mercenário. Então era para proteger a própria vida. E o Paron também percebeu que estava um silêncio. Nenhum alarme soou na academia. Significa que os Deculan usaram magia de ocultação. E o único que ele poderia confiar nesse momento é o
um mercenário novato. E o Callahan falou que esse envelope parece que veio mesmo do lixo de Blendor, né? E se não for entregar numa boa, eles vão brincar um pouquinho. E começou outra grande conjuração de fogo. Quando lançou seu feitiço, o Paul tentou se defender, e o Paron usou um grande feitiço de gelo. Todo esse impacto mágico causou uma enorme explosão no escritório do Paron. E o Aster pensou que a coisa estava ficando séria, então ele colocou a sua máscara. Nesse momento, já não era mais Aster. Era o mercenário de um único dígito, número 1. E ele pediu a bênção da lua, para que pudesse se tornar um bom mercenário de novo. Não que ele fosse realmente bom, para falar a verdade. Enquanto isso, aquele escritório já eram ruínas incendiadas. E o Callahan falou que o mercenário até que não tá indo nada mal, hein? Mas o Paul tava muito preocupado. Ele só tava vivo até agora porque o artefato que o professor lhe deu era um talismã de proteção. Mas o Paron apareceu mandando sair da frente. E o próximo laser de gelo foi o que impediu o ataque de Callahan. E ele falou pro Paul que até que tá indo bem, pode confiar um pouco mais nele. E já aproveitou para encantar a espada do Paul com o poder de éter. E perguntou se ele conseguia continuar bloqueando. O Paul falou que sim, o quanto ele quisesse. E o Callahan falou que é uma bela dupla, um mago e um guerreiro. E continuou disparando bolas de fogo. O Paron percebeu que o Paul estava muito ocupado bloqueando os feitiços do Callahan. Ele estava tendo de lidar com os outros mercenários de Decolan. Se as coisas continuarem assim, vai acabar mal para eles. Então, ele teria de usar a sua última carta. Quando o problema da luta são os feitiços e o consumo de mana, uma luta pelo controle se inicia. E ele estava realmente curioso para saber quanto tempo Callahan duraria contra ele. E mudou seu estilo de feitiço de gelo para magia pura. E o Callahan perguntou se ele quer uma competição de poder. Beleza! Então passaram a competir com o puro poder mágico. Criaram um embate tão poderoso que uma explosão atingiu até mesmo o Paul, que estava na retaguarda. E ele percebeu que aqueles dois caras eram monstros completos. Ele simplesmente não conseguia mais lutar, não tinha nenhuma brecha pra ele. E do lado de fora estava acontecendo uma enorme tempestade. Praticamente um ciclone estava engolindo a academia de dentro. Os outros mercenários de Decolan perceberam que entrar lá era suicídio, isso era assustador. Mas quando um deles perguntou quantos mercenários ainda tinham, eles foram pegos por outro deles, um encapuzado. E é claro que era o Aster, que passou por todo mundo e se aproximou do Callahan com muita facilidade. E ele falou, se liga só na minha entrada super foda. E o Callahan perguntou se ele tá de sacanagem, moleque. Mas o Aster o pegou pelo pescoço e falou que aqui seria o túmulo dele. Ele teve de revidar, causando uma explosão a queima-roupa pra não morrer ali mesmo. Só que isso causou um desvio de mana dentro do Callahan, que cuspiu sangue. E o Aster não daria tempo pra ele se recuperar. Naquele momento ele não conseguiu usar mana, tava vulnerável. Então os outros mercenários apareceram. O Callahan lidou com seu desvio de mana tomando uma poção, mas ficou chocado vendo o poder daquele mascarado. O Aster sozinho estava derrubando todos os outros mercenários em pleno ar. E o Callahan pensou que esse cara é impressionante. Movimentos sem desperdício, uma eficiência extrema. Então ele invocou todo o poder de fogo que tinha e falou que não sabe quem ele é, mas ele tem que morrer aqui. E a próxima rajada de fogo do Callahan matou os próprios mercenários dos Decolan e visava também carbonizar completamente o Aster. Depois de ver a grande explosão que ele causou, o Callahan tinha certeza de ter matado aquele cara mascarado. Ele não tá nem aí pra aqueles mercenários, o que importa também é completar a missão. E ele falou que ficar tão desestabilizado não combina com ele. Enquanto tomava mais uma poção, alguém perguntou se era só isso que ele tinha. Callahan, por fora parece um lunático, no fundo é tão frio e ardiloso quanto uma cobra. Desde o início planejava matar todos os outros mercenários junto dele. Mas o Aster já estava pronto para detonar a cabeça do Callahan, dizendo que essa frieza é o que vai matá-lo. E o seu disparo foi condensado, preciso, rápido. Simplesmente atravessou a cabeça do Callahan, que caiu com um buraco na testa. Foi como um simples tiro de sniper. Ainda assim, o Aster estava bem cansado, como esperado do Callahan. Qualquer outro mago teria morrido naquela emboscada, mas ele conseguiu contra-atacar. Só que o último feitiço dele acabou funcionando ao seu favor. Se ele tivesse juntado os mercenários ao invés de matar todos eles, talvez ele tivesse uma outra chance. Mas o atual problema do Aster era sua mana, era muito baixa. E quando ele se aproximou para dar uma saqueada no corpo do Callahan, ele encontrou o que queria. A maioria dos magos de guerra não confiam em ninguém, então eles mesmos carregam seus próprios grimórios. Aquilo que ele tá na mão é uma bolsa com subespaço, então ele pegou para ele. E quando Paron apareceu, o Aster disse que ele estava atrasado. O professor respondeu que estava lidando com alguns ratinhos. E mais importante, perguntou se ele também
também é um dos ratos? O Aster perguntou se acabou de lidar com esse lunático aqui e tá achando que ele é inimigo. O Paron falou que então ele deve ser o mensageiro do Wendy. E perguntou quem diabos era aquele outro mercenário que tava com ele então. Por acaso vai dividir a pesquisa em duas partes? O Aster falou que provavelmente é uma falsa. O Wendy deve ter planejado isso. Usou uma isca para atrair os ratinhos. Provavelmente querer aumentar a segurança na cidade e da academia. Enquanto controlava a influência da família Deculan. O Aster pensou que mesmo com a barreira de ocultação, essa batalha foi bem chamativa. Então não tem sentido os cavaleiros imperiais não estarem aqui se não for por isso. A família Deculan deve ter subornado eles. Então o Aster, que era o verdadeiro mensageiro, entregou a tese. O Paron perguntou se ele sabe o conteúdo e o Aster respondeu que é claro que ele sabe. Ele falou que não se importa de lutar, mas perguntou se quer mesmo perder um ótimo aliado. O professor Paron disse que recebeu os papéis em segurança. Ele fez um bom trabalho. Então vão acabar por aqui e é isso. Mas ele falou que também o Wendy só se interessa por um tipo de pessoa, aquele que tem desejos claros e que se alinham com os deles. Dito isso, ele deve querer algo em troca, não é? E o Aster disse que sim, ele quer um livro, vai construir uma torre um dia, grande e majestosa. Dentro dela vai colocar todos os livros que puder, para que qualquer pessoa possa ler. Ele gostaria de um livro do professor Paron, que tem uma perspectiva das ciências arcanas. Ele respondeu que de fato, escrever um livro não é uma ideia tão ruim assim. Parece divertido. E perguntou pro Aster como poderiam manter contato. Ele precisaria entregar outro papel, não é? Mas o Aster falou que ele gosta de mulher, rapaz. Que manter contato o quê? Então ele entregou um cristal de comunicação. As duas partes estão ligadas. Quando uma quebra, a outra também. Era pra quebrar uma das esferas caso quisesse falar com ele. Se estivesse em perigo, era pra quebrar duas. E pouparia o trabalho de ter que procurar por ele. Mas quando Paron foi responder, ele já não estava mais lá. Pouco tempo depois, os cavaleiros imperiais chegaram no local e isolaram a área. Evacuaram temporariamente os estudantes da academia para prevenir qualquer outro incidente seguinte. E é claro, o Aster abusou disso para se misturar com os estudantes. E pensando bem, a evidência é muito clara de que foi a família Deculan que fez tudo isso. Por isso, eles vão ficar quietinhos por um tempo. Além disso, ele percebeu que o selo do seu peito reagiu quando estava lutando. Geralmente ele não responde, mas quando bloqueou a magia do Callahan, sentiu um poder ressoar pela barreira. Aquilo ajudou a bloquear o contra-ataque, então ele não vai reclamar. Era como um fenômeno de rejeição mágica. Ele não sabe muito bem explicar. É uma técnica elementar que os magos usam muito. Previne o conjurado de ser ferido por sua própria magia. Ele ainda não estava entendendo muito bem, mas beleza, ele vai investigar sobre. Afinal, a maior biblioteca do leste, Lapite, tá dentro da academia. Até que do nada um garoto chamado Shambi se aproximou do Aster perguntando se ele luta bem, não é? Não é aquele garoto que arrumou briga? E o Aster se perguntou se ele o viu lutando essa noite. Se tiver visto, vai ter de silenciar esse moleque. Só que na verdade não, o Shambi tava só impressionado com aquela briga que ele teve no primeiro dia contra aquele artista marcial, dizendo que foi bem impressionante. O Aster falou que o cara que ele enfrentou era um fracote, só isso. Aí quando o Aster deu as costas, o Shambi falou que só queria ficar próximo dele, sabe? Ele não fez nenhum amigo ainda e é meio estranho se enturmar assim. E o Aster entende isso um pouco. A academia promete um tratamento igualitário, não importa a sua origem, mas é claro que essa é uma promessa da academia, não dos estudantes. Ele falou que tudo bem, não tá esperando nada ruim do Shambi. E ele agradeceu por isso. E ele disse que essas notícias se espalham muito rápido, ele pode ficar com uma fama ruim do dia pra noite. E o Aster tava tendo uma conversa normal com esse cara, o que era bem raro na sua vida. Até agora, ele só encontrou lunáticos, praticamente. Ele se esqueceu como pessoas normais se pareciam. Agora começaria a sua vida acadêmica de verdade. E na manhã seguinte, na primeira aula oficial, o Damien tava com sono. E o Shambi se aproximou para formar o trio. E ele falou que ainda assim estão voltando para as aulas depois daquele caos de ontem. Mereciam pelo menos um repouso. E o Aster pensou que, julgando pela conversa de ontem, o Shambi não é uma pessoa de família nobre ou muito dinheiro. Mesmo assim, é bem animado, nem um pouco tímido. Parece uma pessoa decente. E o próprio falou que no caminho para cá descobriu o professor deles, a senhorita Jaira, uma que sozinha massacrou uma ordem inteira de trolls e disse que, ela chegou. E o Aster a reconheceu da cerimônia de entrada, só não sabia o seu nome, não tinha prestado muita atenção. E a professora Jaira disse que tiveram um pequeno distúrbio ontem, mas não é algo com que precisem se preocupar. Vão somente focar nos estudos agora. Antes da primeira aula, ela precisa medir a mana de cada um deles. Essa medida vai avaliar a quantidade e qualidade da mana deles. E perguntou qual que eles acham mais importante. E uma aluna chamada Argen ergueu a mão para responder. Ela falou que se alguém já possui uma certa quantidade de mana, ela diria que a qualidade é mais importante. Quando se enfrenta um mago tão poderoso quanto você, a qualidade vai ditar o vencedor. E o Aster pensou que sim, essa é a resposta que tá no livro. A qualidade da mana afeta a precisão, a estabilidade e o poder das magias. Mesmo que você tenha muita mana, é inútil se não conseguir acertar o seu alvo. Ainda assim, ele sabe qual é a resposta certa. E a Jaira perguntou de onde vem
a Argen. E ela respondeu que era do baronato de Pelan. A professora disse que tinha que ser. E a aluna quase chorou. A Jaira perguntou se alguém mais quer responder. Como ninguém quis, ela simplesmente apontou para um aluno que falou que acha que a quantidade de mana talvez seja mais importante, porque em batalhas de larga escala, quem tiver mais mana pode usar mais feitiços, não é? O Aster pensou que é uma outra perspectiva em que a qualidade pode superar a qualidade. Dependendo da situação, as duas podem ser igualmente essenciais. Mas a professora de novo fez uma cara bem feia e já insultou outro aluno. Todo mundo foi respondendo e todas as respostas eram péssimas para a professora. A Jaira falou que escutou tudo. Na verdade, todas essas respostas estavam perto de estarem corretas. Só que na verdade, nunca havia uma resposta correta, de fato. Enquanto isso, aquela outra aluna estava chorando ainda. E a Jaira falou que eles têm que pensar na resposta que deram para ela. Realmente foi algo que pensaram? Ou algo que apenas tentaram adivinhar e queriam ouvir? Um mago nunca deve perder a sua convicção, não importa onde ou quando. Não deve agir com base nos olhares dos outros. Deve ter a força de vontade, ficar firme até o fim. Mas a Jaira perguntou se chamam isso de mentalidade de mago? A partir de agora vão se tornar magos de verdade. Essa era a mensagem que queria passar para cada um deles. E o Aster falou que isso foi ótimo. Ele pensou que no fim ele estava certo. Essa professora tem um jeito meio maluco de ensinar a lição. E a professora falou para Argen que ela será a representante da classe M3 da divisão mágica. A resposta dela foi extremamente impressionante. Ela vai registrar o nível de mana dos colegas dela. E a Argen desceu muito animada e feliz. O Aster pensou que é assim que se treina as pessoas. Essa professora é cruel. E o Chambi falou que ele estava com tanta inveja. E o professor assistente se aproximou com o dispositivo que mede mana. A Jaira falou que a maioria deles nunca deve ter visto um desse. Tá na hora de descobrir o nível de mana de cada um deles. Quem sabe tem um gênio aqui. Quem sabe tem um monstro dentre eles. E todos ficaram bem impressionados porque o nível da mana dela era 9 por 67. Depois ela explicou que a forma de usar é bem simples. Então pediu para a senhorita Argen fazer a demonstração. É só tocar na esfera e concentrar sua magia. Quando ela fez isso, engrenagens mágicas giraram dentro daquela esfera, mostrando que a mana dela atualmente era de nível 4. A professora explicou que o número principal está no centro. Representa a qualidade da mana, podendo ir do nível 1 até o nível 10. A Argen é nível 4, considerando os calouros do ano passado, isso é bem impressionante, porque eles tinham média 3, e a Argen ficou toda bobinha. A Jaira falou que agora vão medir a quantidade de mana dela, também é a mesma coisa. A quantidade de mana pode ir até o nível 100, a da Argen tá 17. A média era 15, então ela tá alta também. A Jaira deu os parabéns pra senhorita Argen, ela parece ser uma ótima maga. E o Chambi falou que espera que o seu seja alto também. E o Aster pensou que a professora doutrinou bem essa garota. Ela vai se tornar uma devota graduada. Daí a professora Jaira deixou o resto com a representante de classe, o professor assistente, porque tinha de resolver umas outras coisas. O Chambi estava bem animado para medir a mana. O Aster estava sem pressa. E o Damien estava dormindo. Até que alguém ficou muito impressionado, porque uma das alunas tinha magia 6 por 20. 6 de qualidade, 20 de quantidade. E essa aluna era Furion Dedinai, irmã da Dahlia. O Aster pensou que o cabelo é um pouco diferente, então ela deve ser de uma linhagem colateral, talvez. E o professor assistente falou que, como esperado de uma descendente nobre, os resultados foram excelentes. A quantidade de mana dela deixa um pouco a desejar comparado com a qualidade. Mas isso não é um ponto negativo, na verdade, ela só precisa trabalhar isso. E o Damien acordou com toda essa barulhada e perguntou o que foi. E o Aster falou que estão medindo mana, e ele acha que devem fazer isso também. O Damien perguntou se vão também? Então ele quer muito, ele quer medir, ele quer medir. E o Aster se perguntou por que esse moleque é assim. Enquanto o trio passava, o pessoal estava muito impressionado com o Damien, o herdeiro da família Blendor, o Aster, que espancou um monte de gente e ninguém sabia quem era o Chambi. E o Aster pensou que não é muito legal ser conhecido porque espancou uma outra criança. E o primeiro a tentar foi o Damien, que quando circulou a sua mana, deixou todo mundo muito chocado e a Furion muito puta, porque o Damien era um completo monstro. 9 por 67. O professor assistente até achou que fosse um erro no dispositivo. E o Aster pensou que é assim que as pessoas normais ficam quando se encontram com um gênio. Uma muralha além do que se pode ultrapassar e compreender. E o Damien perguntou se isso é alto? O Aster sabia que o Damien era um gênio desde o início. Agora sabe por que o monstro de Blendor era tão forte? Ele simplesmente nasceu desse jeito. Se o Damien da sua vida passada tivesse se dedicado, o continente inteiro teria mudado. E dessa vez vai ser assim.
sim, vai ser bem diferente. Blendor vai ser um grande obstáculo para os Deculan. Vai fazer com que ele transcenda além de qualquer limite comum. E o professor assistente falou que o Damien é merecedor do nome que ele tem. É bem impressionante, mas não era pra ficar muito ganancioso, hein? E ele falou, tá bom, e perguntou se o Aster já mediu a dele. Então é pra ele ser o próximo. E o Aster percebeu que tava todo mundo curioso pra saber a mana dele pra comparar com a do Damien, obviamente. Então o Aster decidiu ajustar um pouco a sua mana pra não transparecer muito, sabe? Ele não queria parecer muito forte, mas ele percebeu que o limitador tava muito baixo, então fudeu. Saiu muito mais do que ele esperava, saiu tipo 10 por alguma coisa além de 40. Daí ficou subindo de nível até que simplesmente deu erro por limite excedido. E o Damien falou que é incrível! E o Aster falou que, não tá funcionando, né? E o professor falou que vão pegar outro dispositivo, mas o Damien falou que não, tá certinho. Com certeza é isso aí. E o Aster pensou, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Mas o professor reiniciou o teste, então vou fazer de novo. Daí dessa vez ele controlou sua mana e transpareceu somente 3 por 15. Tranquilo. Mas o Damien falou que isso é uma porra. E o Aster se perguntou desde quando ele aprendeu essa palavra feia. O Damien falou que seu amigo ensinou que quando uma coisa é muito mentirosa, a gente fala que é uma porra. E o Aster pensou que agora não pode mais falar do jeito que ele quiser perto do Damien, né? E mais tarde, no primeiro departamento de magia, a professora Jaira pensou que a reforma do segundo departamento estava indo bem. E ela estava pensando no incidente. Deculan, um mago chamado Callahan. O Paron era bem famoso antigamente, então conseguiria resolver isso. Ela não tá preocupada, e nem é da conta dela. Nesse momento, o professor assistente apareceu com os resultados do exame pra ela. Ela já imaginava que todos fossem bem medianos. O Damien tava além do limite. Mas ela também já esperava, porque, né? Família nobre, grande talento. Mas o que deixou ela impressionada mesmo foi o Aster. A primeira medição dele teve um código de limite excedido. E a Jaira pensou que agora vai ficar de olho nele. Enquanto isso, o Aster tava mandando o Damien não falar palavrão. Coisa feia, moleque. Essa frase é minha, inclusive. É isso da sobra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal, que é muito importante. Considere dar uma olhadinha aí no clube de membros do canal. Hype o vídeo se você tiver no celular. É isso. Fiquem bem. Vejo vocês numa próxima. E falou.